Mas hoje a gente propõe falar sobre um tema que é um pouco quase proibitivo falar no meio espírita, espiritualista, espiritólico, esquizotérico, né? Ninguém gosta de tocar muito no assunto, que é sobre sexo, sexo e espiritualidade, né? Você já teve coragem alguma vez de falar desse tema com seus filhos? De ter uma conversa séria com a sua filha, o seu filho a respeito de sexo? E mais ainda, você costuma no seu dia a dia conversar com seu parceiro, seu companheiro, companheira a respeito do assunto, do que lhe dá prazer, de como sentir prazer, da sua relação de sexo com espiritualidade, como que ela é? E é disso que a gente queria falar um pouco aqui no programa de hoje. Principalmente nós que somos espíritas e quem é espiritualista, a gente já, digamos, desembarcamos nessa vibe do espiritualismo com uma certa onda de tabus, de preconceitos, de conceitos equivocados, de uma série de coisas. E a gente gostaria de começar a desvendar um pouco a respeito desse assunto. O que você acha, Marcos, falar sobre isso? Eu acho de uma necessidade enorme, porque por mais que a gente se diz espírita, espiritualista, sempre adentra, né, a nossa proposta de lidar com a vida com um pouco mais de dinâmica, com um pouco mais de entendimento do porquê das coisas, a questão sexualidade, sexo, heterossexualidade, homoafetividade, por aí vai, sempre foi tratada de uma maneira um tanto quanto superficial, quando não pejorativa e com um peso muito grande e geralmente abrindo as portas para o lado menos legal da espiritualidade. Lembrando que quando os espíritos chegaram até nós, agora na modernidade, para trazer as propostas ligadas ao contexto, né, de viver o espiritismo, de viver a espiritualidade, um dos cuidados que eles tiveram foi justamente apresentar esse assunto de uma maneira com que a gente pudesse desenvolvê-lo ou ter uma desenvoltura para poder desenvolvê-lo de um jeito mais simples, mais amplo e que a gente se livrasse dessas amarras que ainda nos prendem. A gente vive no movimento espírita já há bastante tempo, né, Robson? E a gente vê e vivemos situações muito difíceis, não só em relação a nós, mas em relação a companheiros de trabalho, quando chegava nesse universo. Parecia que a caridade esfriava, né? E o processo de compreensão, de entendimento, não a compreensão piegas e aduladora, não é essa não, mas aquela advinda do estudo, do manuseio dos elementos que nos fazem o princípio inteligente da criação, escasseavam e a gente voltava a um processo muito antiquado, muito arcaico, especialmente sobre esse assunto. Então, quando a gente, por um período aí, nós resolvemos falar sobre isso, a ideia justamente é essa. E, como é um bate-papo, né, não sou eu e Robson nem Israel apenas, mas somos nós três com todos vocês aí que estão do outro lado da telinha, a palavra é aberta e vocês podem dar as suas opiniões e contribuírem, inclusive, para que a gente construa um bate-papo que esclareça, que pelo menos desate alguns nós, né? Eu acho que é muito interessante isso. Eu queria te perguntar, hoje eu vou inverter os papéis, em vez de você me perguntar, eu pergunto a você. De onde vem essa dificuldade do meio espírita mais religioso, assim, né? De falar de sexo de uma maneira aberta e ampla com os jovens, com as pessoas em geral que frequentam o movimento espiritualista? O que você acha dessa dificuldade? Eu acho que existem várias vertentes. Existem várias circunstâncias que nos fazem ter dificuldade nesse universo. Circunstâncias de educação, sexual, social,
Mas na questão espírita é uma maneira meio equivocada do que a gente entende ser superioridade moral, né? A gente encara, por exemplo, os nossos mentores, eles são na maioria assexuados, eles não em maneira alguma, eles apresentam um conceito de sexualidade que transcenda a matéria. Esse é um ponto. E a nossa visão de que uma vez que você evolui, o sexo, considerado para essas pessoas como algo primitivo, né, vai sendo deixado para trás. E na verdade não é nada disso, isso é um contexto da nossa raça. Há necessidade da gente permutar energias de várias maneiras, inclusive com a questão sexual. E aí a gente vê, eu já vivenciei isso várias vezes e eu tenho certeza que vocês também, orientadores de casas espíritas encarnados e desencarnados, tá? Salientando essa necessidade da gente, como é que é? A palavra é transmutar, não, eu vou lembrar a palavra. Esqueci. Sublimar. Sublimar, isso, sublimar. Não dá tanta importância a essa coisa animalesca que eles colocam, meio animalizada e meio primitiva. Então, e aí o que acontece? Isso é introjetado desde a evangelização infantil, tá? Já começa ali, já vai para a pré-mocidade, já vai para a mocidade. E eu me lembro um episódio que eu vivi na época que eu era mais jovem, no encontro de carnaval que existia aqui em Belo Horizonte, que eu não vou dizer o nome, eu acho que na sua cidade também existiu. Eu acredito que nem existam mais esses encontros. E era fevereiro, um calor infernal, e aí a gente ficava hospedado em colégios, era muito bom, o encontro era muito bom. E aí de manhã eu desci, vesti uma bermuda, coloquei um tênis, que eu sempre fui assim, bermuda, tênis e a camisa do evento. Quando eu desci, o meu coordenador virou para mim assim, onde você vai? Eu disse, eu vou tomar café, mas você vai assim, de bermuda? Eu falei assim, por que não? Senão você tem que ir de calça comprida. Por quê? Porque você vai atiçar, olha você vê. Eu vou usar as minhas palavras, tá, gente? Você vai atiçar um conteúdo sexual que não é apropriado para esse encontro. Você não vê que a gente está vivendo carnaval, estamos inundados de espíritos inferiores lá fora? Você vai trazer isso para dentro do evento, vai lá e veste uma calça. Aí eu falei, tá bom. Aí sabe o que eu fiz, gente? Fui lá, arrumei minhas malas. Aí ele falou, onde você vai? Eu vou embora, eu vou lá pro universo cheio de obsessores, porque aqui dentro tem santo demais. E eu não nasci para viver no meio de santo. E aí, não, você não posso. Então, é esse contexto, né, que faz das questões naturais, que dizem respeito à nossa fisiologia, ao nosso psiquismo, à nossa questão emocional. O sexo, sexualidade, é algo premente ao ser humano. Aliás, a gente só chegou no mundo aqui através da conjunção sexual, né? O fato é que há essa distorção que trouxe muitos prejuízos para nós, principalmente no movimento espírita, e que ainda hoje, com alguns avanços, né, continua norteando alguns conceitos, algumas falas de alguns frequentadores e principalmente de alguns coordenadores de casas espíritas. Principalmente dos lugares onde eles falam meu irmão, os confrades. Nossa, aquela vozinha. Quando começa esse tipo de vocabulário, eu falo assim, meu Deus, me tira daqui, porque eu vim cair justo nesse inferno religioso, né? Eu acho que uma coisa interessante, a partir disso que nós estamos conversando, chegou um momento em que os espíritos também começaram a provocar, não é? Então a gente teve, por exemplo, livros interessantíssimos com esse conteúdo diferente. Tem um livro, por exemplo, que fala um amor diferente, uma coisa assim, que fala sobre uma afetividade. Pega esse aí, Robson, para mim, por favor. Esse aqui, ó, não sei se vocês conhecem, ó, O Próximo Minuto, que é um dos livros mais interessantes que eu já li, que abordam a versatilidade das questões ligadas à sexualidade em si e as suas várias vertentes, né? Esse livro, ele chama-se O Próximo Minuto porque no contexto do livro se passa
todas as histórias se passam num espaço-tempo diferente do nosso. E aqui se discute tudo, se discute heterossexualidade, homoafetividade, se discute prostituição, se discute pornografia, se discute sexo selvagem, discute-se tudo através de personagens reais, tá? Porque aqui não tem nenhum personagem fictício, né? Então, tá aqui os espíritos abrindo a porta para que a gente possa sair desse encaixotamento que a gente vive com relação a esse assunto. Quem não conhece, ó, vale a pena, tá? Ele foi psicografado por um senhor chamado Robson Pinheiro e pelo espírito de Ângelo Inácio, né? Próximo minuto, imperdível, tá, gente? Pois é, Marcos, e de onde você acha que vem esse conceito de que as coisas ligadas ao corpo, ao sexo, é como se fosse algo distante da espiritualidade? Parece que a gente separou com o tempo a espiritualidade da vivência normal do dia a dia, né? E isso tem uma tendência generalizada no meio espírita, né? Como se tudo que é do corpo fosse anti-espiritual. Né? Ou contrário ao espiritual. Como é que você vê essa situação? Mas isso vem lá de trás, né? Quando determinadas doutrinas religiosas, escolas religiosas, começaram a apresentar uma necessidade de elevação espiritual, de forma que você menosprezasse o corpo e salientasse a elevação do espírito, essa distorção já começou a criar dificuldades dessa relação espiritualidade e corpo físico. Porque existiam, eu não sei se ainda existem, religiões que flagelam o corpo, né? No desejo de que, flagelando o corpo, há uma expansividade do espírito e uma participação maior com a divindade. Outros momentos, o corpo era sempre colocado como um obstáculo para a sua elevação. Até hoje em dia, a gente ouve falar assim, por que você cedeu a determinados instintos sexuais? Porque o corpo é fraco, né? A carne é fraca. E a gente fala, não, a carne não é fraca, é o espírito que é doente. Então, por menosprezar isso, a gente se desentendeu dessa vinculação que existe corpo, alma e corpo. E daí toda a representatividade daquilo que não é interessante, a gente jogou para o corpo, né? A gente jogou para o corpo. E se o corpo é o motivo do meu sofrimento, da minha dificuldade, do meu desterro, então eu vou deixar ele de lado, e deixar ele de lado são todas as necessidades que ele tem. E vou procurar sublimar a minha alma, né? Esse é o grande equívoco, porque o corpo é o veículo do espírito. Então, se ele não tem a sua alimentação natural, e a alimentação natural dele não se faz apenas com comer e beber, mas também manter uma relação sexual sadia, você não tem como se entender enquanto imortal. Ao que você perceber e sentir, vai vir distorcido, vai vir totalmente envolto em preconceitos, em comportamentos menos saudáveis, e não vai ter a menor possibilidade de você entender-se consigo mesmo. Então, acho que veio daí, de colocar a necessidade, vou usar essa palavra aqui, de uma imaturidade fora do comum, né? Como é que você quer sair de um estado em que nós todos nos encontramos, de não entendimento nem do que nós somos na essência, com tanta exatidão, para uma visão angelical, mortificando o corpo? Não vai dar. O mais interessante é você aliar essas duas ferramentas. O corpo, que é um instrumento temporário que o espírito utiliza, e potencializá-los através da proposta que advém do próprio espírito imortal, que é conhecer-se. E conhecer-se a si mesmo passa por todas as vertentes que estão condicionadas à indumentária física, porque é do corpo, é com o corpo que a gente se movimenta nessa dimensão. Né? Então vem daí essa coisa de para eu crescer espiritualmente, o corpo tem que ser martirizado, tem que ser machucado, tem que ser enfraquecido, tem que ser menosprezado, e isso tudo engloba não só a questão de se autoflagelar, mas como também tentar anular as manifestações específicas do prazer, né? Que advém dos nossos sentidos físicos mantidos pelo espírito. Você
que você diria, e você como psicoterapeuta, sobre a questão da bissexualidade, sobre a questão da homoafetividade e da heterossexualidade? Como que você... Eu entendo, no processo de psicoterapêutico, nós seres humanos temos essa dualidade dentro de nós, né? Porque até um determinado momento há uma indecisão. Nós nascendo anatomicamente masculinos e femininos, a gente tem esse processo ainda meio indistinto dentro de nós, do ponto de vista de instinto, tá? Chega um momento em que você formata isso de uma maneira quase que automática mesmo e faz com que as suas expressões elas se tornem ou heterossexuais ou homoafetivas. Sejam elas quais forem, a proposta é justamente, vou colocar sobre a questão do que a espiritualidade nos apresenta, é nos ensinar com as possibilidades que esses dois universos nos apresentam, os conteúdos que serão necessários para o nosso crescimento, né? Na psicanálise, eu estava até comentando com vocês aqui, nós homoafetivos, a gente é tido como inverso. Inverso não é... Eu fiquei até nervoso quando a minha professora falou isso a primeira vez, mas o inverso é o inverso no sentido da nossa função, e isso não é pejorativo, tá? O homem, ele foi feito para penetrar, tanto é que ele tem um falo, né? Então o inverso é aquele que deseja ser penetrado, entende? A mulher, ela foi feita para ser penetrada. Então quando se junta essas duas coisas, essas junções dessas duas coisas, quando ela se torna uma afetiva, ela também quer penetrar. É essa a concepção básica. Por isso, entre várias outras coisas, tá, gente? Mas por isso estou sintetizando essa questão de se chamar inverso, invertido. São funções, mas isso não quer dizer anomalia, tá? Isso não quer dizer anomalia. São... papéis inversos. Papéis inversos. Porque quando a professora me falou isso, eu falei, nossa, quer dizer que eu sou anormal? Não, isso não é uma anomalia psicológica, fisiológica, não. É somente uma proposta apresentada pela psicanálise, né? Pois é, e a gente vê que muitas pessoas hoje em dia não se assumem publicamente, nem com suas famílias, nem diante do trabalho, e mesmo nos ambientes de espiritualidade, de culto da espiritualidade ou nos ambientes religiosos, por causa de um fator principal, que é o medo, né? E como que você diria que o medo funciona nesse caso para impedir a pessoa de ser tão feliz quanto ela pode? O medo é real, porque a sociedade ela investe de uma maneira muito desleal em tudo aquilo que se apresenta fora da conformidade que ela entende ser o normal, né? Então, é normal sentir-se medo, ou sentir-se com medo com relação às suas questões ligadas à sexualidade, principalmente a uma afetividade, que na questão heterossexual não existe. Porém, existe um fator aí que é muito mais importante do que isso. Desde criança, o homoafetivo, né, ou gay, vamos colocar assim, o gay, ele sofre pressões, primeiramente da família, de pai, mãe, que já vem ali, quando existe alguma diferença, do seu ponto de vista de trejeitos, de comportamento, alguma coisa que vai trazer certas complicações para a família. Então, é muito comum uma criança que já tem essa proposta de vida ouvir assim, senta igual homem, fala igual homem, se comporte igual homem, boneca não é para menina. Isso é generalizado? Não, não é, mas acontece. E a partir daí, quando o menino, e a menina também, mas geralmente com o menino, ele vai tomando ciência de que ele tem uma percepção diferente, desejos diferentes, e aquela percepção e aquele desejo está trazendo para ele dificuldades, ele começa a bloquear aquilo, ele começa a viver um personagem, né? E isso vai na fase da infância, vai na fase da pré-adolescência, adolescência, e pode ir até a fase adulta.
porque a gente vê quantas e quantas vezes um homem gay se casa, tem filhos, né, desenvolve uma profissão, enfim, se você olhar, é um cara de sucesso e, na verdade, ele vive imensamente feliz. Eu tenho um caso em particular de um amigo meu que já morreu, assassinado, inclusive, né, que viveu uma situação como essa. Era gay, casado, evangélico e saía de vez em quando em busca de aventuras, em locais de prostituição, essa coisa toda. E um dos maiores medos dele era que a família descobrisse, não era nem a mulher, a família descobrisse. Pois um determinado momento em que a esposa saiu de casa, ele levou alguém para dentro da casa dele e a esposa dele voltou e pegou ele com essa pessoa dentro de casa. E aí o casamento se desfez. Mas ele continuou procurando esses lugares menos interessantes de prostituição, pois numa dessas, sabe-se lá por que cargas d'água, um desentendimento qualquer, ele levou um tiro e morreu. Então, é comum esse tipo de comportamento. Agora, como vencer isso? É usar de clareza e de verdade, gente, porque forças contrárias, opiniões contrárias, coisas que vêm de encontro a nós, seja hétero, gay, irão sempre existir. Irão sempre existir. De maneira com que você tem, primeiro, procurar entender-se consigo mesmo. Se você tiver dificuldade, procure um processo de psicoterapia e use da sua autenticidade. O máximo que vai acontecer são as pessoas olharem para você com o nariz meio torto, mas isso não é motivo para você se matar. O motivo para que você não seja feliz. Quando eu me descobri homoafetivo, eu falei para meu pai. Eu cheguei para ele e falei para meu pai. E, para minha surpresa, ele olhou para mim assim, e daí? Para mim tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é isso aí mesmo, né? Vamos seguir em frente. Mas eu tive amigos que foram mandados para fora de casa, eu tive amigos que a família nunca mais olhou na cara dele, eu tive amigos que eles tiveram que se redobrar para crescer financeiramente, profissionalmente, e hoje são arrimo de família. Então, isso tudo faz parte do universo homoafetivo. Agora, vencer o medo é você enfrentar-se como a gente enfrenta todo dia. Sair da cama, acordar e trabalhar, estudar, manter um relacionamento, seja você homoafetivo, seja você hétero, a vida é uma batalha constante. Vamos ter pessoas que vão gostar de nós e terão pessoas que não irão gostar de nós. E daí? Você vai paralisar por isso? Por barreiras, por circunstâncias adversas? Se você for parar, é melhor você ficar deitado na sua cama ou na beira da estrada com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas, né? Marcos, tudo isso tem muito a ver com uma frase que eu gosto muito, quando Kardec pergunta ao Espírito verdade se é possível a felicidade completa nesse mundo. Ele responde que não. Contudo, vocês deverão se esforçar para ser o mais feliz que vocês puderem. Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver com felicidade. Felicidade sem culpa. Sim. Felicidade sem esses obstáculos ordinários que tem. E o que diria dessa felicidade nesse sentido, Marcos? Olha, são momentos, né? Porque também se a gente vivesse a felicidade eterna, a gente ia ficar naquele... Já viu aquelas cenas de filme quando o bicho está pegando e aparece o Salvador e fala assim, a gente ia ficar eternamente nisso. E essa não vai funcionar. São momentos. Agora, felicidade é conquista, gente. Felicidade é escolha. Você escolhe, você quer. Vamos sair um pouquinho desse universo homoafetivo, heterossexual, seja lá o que for. Vamos entrar no universo da estética. Hoje você abre uma página da internet, está lá uma mulher toda linda e maravilhosa, né, com tudo no lugar certinho, uma pele que parece um pêssego, né? Aí você olha para o cara tá de sunga, barriga tanquinho, peitoral, bíceps, tríceps, aquela coisa toda. Aí você olha para você tá gordo, né? Você tá, nem sei se pode falar isso mais na internet, mas você está um pouquinho acima dos pesos. Bom, qual é a sua alternativa?
Chorar as pitangas? Ou chorar sobre o leite derramado? Ou saborear o que ficou dentro da jarra? Porque se você ficar chorando as pitangas, o mundo não vai parar para te consolar. Entende? Agora, você vai à luta. Ah, eu quero ficar com o corpo igualzinho daquela mulher. Esquece, você não vai ficar, não. Aquilo ali é Photoshop. Aquilo ali é muito silicone. Você não vai ficar igual mesmo porque a sua genética não é igual. Você tem que ficar do jeito que você se sinta bem. Ah, mas eu me sinto bem gordinho. Maravilha. Se sinta gordinho, se arrume. Eu tinha uma amiga, quando eu morava aqui em Belo Horizonte, tem um conjunto que chama Conjunto Califórnia. Ela chamava Heloísa. Ela era obesa. Mas eu nunca vi uma mulher tão bonita, tão cheirosa e tão feminina na minha vida. Vestidos, feliz, uns vestidos lindos, leves, sabe, larguinhos, bijuteria, maquiada sem exagero, falando, cara, como você é bonita. E ela estava muito acima do peso e feliz. E tinha uma enormidade de namorados, tá? Mas é por quê? Porque ela se autossegurava, se autofirmava. Então, assim, felicidade é conquista, é responsabilidade de cada um. E você tem que buscar ser feliz. Se você acha que ser feliz, para você ser feliz, você vai ter que remodelar o seu corpo, que maravilha, vai para academia, faz uma reeducação alimentar. Você pode até fazer uma cirurgia. Mas, veja, isso vai passar. Tá? Eu sempre brinco assim, se a sua felicidade é ter um carro belíssimo, importado, sua felicidade pode acabar na primeira esquina quando vier um caminhão sem freio e passar por cima dele. Entende? Então é assim, todos nós temos direito a fazer os esforços, segundo Kardec fala, para a gente viver momentos de felicidade, porque eles vão passar. E agora, a gente tem que entender em que você baseia a sua felicidade. O que você quer? Se for sobre estética, valores, qualquer outro tipo de coisa que não estão ali a seu alcance, você não vai alcançar. Você vai ficar estressado, ansioso, deprimido, vai desacreditar de você, não vai querer conviver com você, daí você vai procurar os excessos, excesso de bebida, excesso de droga, excesso de festa, excesso de pessoas. Você vai ser aquela pessoa que toda hora que alguém chegar, nossa, eu nunca vi uma pessoa tão alta astral, Robson, ela só está sempre feliz, né? Mentira, não tá não. Aquilo ali é para ela esconder, passar disfarçada, de maneira que as pessoas não percebam, e é uma bobagem isso, que ela é um ser humano com problemas. Só isso. Pois é, isso tudo tem a ver com essa decisão de ser feliz. Seja você hétero, gay, bissexual, pansexual, seja lá os nomes que eles estão dando hoje. Que hoje está tão estranho de identificar. Um dia eu vi o Eduardo Zeck, ele falava assim, gente, na minha época dizia assim, quem gosta de dar, quem gosta de comer. Era só isso que existia. E servia para determinar tudo. É uma entrevista que tem dele na internet. Um dia vocês assistam o Eduardo Zeca, é muito bom. Mas qualquer que for o estágio, o momento do seu estágio energético, sexual e tudo, o interessante é que você não perca de vista que você, onde estiver, como estiver e com quem estiver, pode fazer de tudo para ser o mais feliz que você puder, sabendo que não teremos a felicidade completa. Não faz parte ainda deste mundo. Mas a gente pode se resolver e ir se resolvendo na caminhada. Talvez jamais vamos atingir esse estado de euforia espiritual, de felicidade êxtase, complexa, né? êxtase da felicidade. Mas é bom que a vida nos encontre tentando cada vez mais. Isso é bom para você, isso é bom para mim, isso é bom para que o mundo seja um pouco melhor. E vocês querem dar uma dica de como vocês podem fazer isso que o Robson disse? Tira um dia, se for um final de semana, alguma coisa, e façam um programa para vocês passarem somente com vocês. Entendeu? Você com você. Tira um dia. Hoje eu fui com tem um amigo meu que comprou um carro maravilhoso. Um carro bonito mesmo. Aí eu falei para ele assim, mas você vai andar nesse carro com essas roupas que você usa? Ele falou, por quê? Porque a primeira blitz que você parar,
Vai dar problema. Não, vamos tirar essas calças jeans rasgadas, vamos tirar esse boné da cabeça. Aí a academia é no andar de cima, embaixo tem uma galeria com lojas. Falei, vamos lá naquela loja masculina ali. Aí cheguei na loja masculina só para entender o que eu propus para ele. Você me mostra aqui uma calça de alfaiataria. Ele, o que é isso? Fica quieto. Me mostra uma calça de alfaiataria. Aí o cara pôs uma preta, essa preta não, pode tirar. Dessa aqui cinza. Vai lá e veste essa calça. Veste essa calça. Aí vestiu a calça. Nossa, soltinha, né? Que legal assim. Agora pega esse sapatinho aqui, ó, branco. Coloca. Não. Ah, agora vamos pegar uma camisa polo. Não, camisa polo. Vestiu a camisa polo. Nossa, mas eu fiquei diferente. Pois é. Como é que você compra um carro daquele? Olha isso. E agora nós vamos cortar esse cabelo, mas vamos fazer um corte diferente, porque esse corte já não dá mais para você não, meu querido. Você já tem 40 e tantos anos. Esse corte de adolescente, vamos cortar esse cabelo, não agora que eu não tenho tempo, mas no final de semana agora eu vou levar ele numa barbearia. Então, de preferência que eu vou, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é essa relação conosco que está faltando. A gente tem relacionado muito com amigos da internet, a gente tem relacionado muito com festas, com bares, ou seja lá o que for, mas essa relação com a gente está faltando. Quer conquistar, sentir-se feliz? Sai um dia com você, pague um bom café para você, sente-se numa cafeteria gostosa, peça um café delicioso, um pão de queijo que a gente é mineiro, né? Passe ali alguns minutos saboreando com você um café e um pãozinho de queijo. Quer sair? Sai sozinho. Vai ao cinema sozinho, escolha um bom filme, vá ao cinema. Se você gosta de pipoca como eu, compra uma bacia de pipoca e vá saborear o cinema com você. Vá comer uma pipoca com você. Você gosta de atividade ao ar livre? Vai correr, vai andar de bicicleta, vai fazer qualquer coisa, mas se livre da multidão. Se livre de amigo, amiga, namorada, cachorro, vá você. É o momento em que você estará se dando para se conhecer, para estar junto de você. É uma raridade isso hoje, tá, gente? Hoje a gente está tão multifacetado que não existe momento em que a gente está conosco. Ou se você não quiser sair, em casa, pega um bom livro, vai ler um livro, vai ver um bom filme, qualquer coisa, mas esteja com você. E você vai se surpreender como vai nascer assim, na sua intimidade uma satisfação tão grande. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse tão agradável. Nunca pensei que eu fosse tão legal, tão inteligente. Nunca pensei que eu fosse tão flexível com relação às coisas. Experimentem isso, depois vocês nos contem aqui. Se livrem de todo mundo, tá? Vou tirar um dia para fazer uma compra, comprar uma roupa, andar à toa no shopping, tomar um café, tomar um sorvete, ir ao cinema, mas somente eu. E depois vocês me contam como é que vocês vão ficar surpresos, como vocês são incríveis, né? E como a gente se nubla, a gente tenta se adaptar. Vocês tentam se adaptar às situações, às pessoas? Pois é, toda vez que você faz isso, é um passinho, um outro passo de afastamento de você mesmo. Tentativa de se adaptar, de caber na caixinha do outro, para quê? Para você se anular, para você se perder, para você deixar de ser você mesmo? Você tem que ser você mesmo. Gostam de você, são pessoas que provam que têm bom gosto, né? Não gostam de você, o problema é de quem não gosta, vai se tratar, porque eu não vou me adaptar às circunstâncias para que você possa me aceitar no seu grupinho. Façam isso, depois me contem, ou contem para nós. Para Israel, para o Robson e para mim. É isso aí, meus amigos. Ficamos aqui com vocês, né, deixando essas reflexões a respeito de sexualidade, felicidade sem culpa e a proposta de você conhecer um pouco melhor a respeito de si mesmo. Um grande abraço a todos, até a próxima semana. Tchau, gente. Até semana que vem. Se esse conteúdo fez sentido para você,
Deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.